Meus queridos, como estão vocês, meus amados? Aqui é o João novamente, aqui perturbando vocês, trazendo uma outra mensagem do Senhor, uma mensagem muito, muito linda. Já tem um tempo que o Senhor vem mostrando, né, as coisas que está prestes. Ele sempre fez isso, né? Mas ele está a cada vez sendo mais aberto, mostrando cada vez mais coisas. Você vê que nós estamos já assim, o jogo já acabou, né, amados? E agora estamos aqui na parte de, como é que eles falam, quando você dá ah, um resumo, né, de como foi o jogo. Estamos mais ou menos nessa parte, as coisas estão prestes a acontecer e o Senhor está falando tanta coisa para nós. Essa mensagem que nós temos do Senhor, 666, o farol americano, o anticristo, olha só, 666, tinha de ser... aos amados, então aqui são 8 páginas, como eu sempre falo para vocês, tá? Nos mistériosdedeus.com você vai lá e procura a história de amor de Jesus. Essa história vai estar logo aqui, em cima aqui, tá? Vocês podem lá procurar outra mensagem, vai ter a data. E, é claro, quando eu faço as traduções e tem, às vezes o Google Tradutor faz muita coisa errada, mas 95%, 98% atinge, já peguei coisa aqui, principalmente nas últimas, que há certas coisas, mas o Google Tradutor funciona bem aqueles que querem ir direto ao site, né? Vocês podem ir direto ao site da irmã aqui, naturalizar e ver em inglês e usar o tradutor português. Seja como você quiser fazer, ou está disponível aqui no português. No português, é claro, eu dou uma revisada e eu mudo muitas coisas, assim, muitas coisas que ela está falando, mas em português não dá, não faz sentido. Mas aos novos, então, por favor, vá lá nos mistérios.deus. Desculpa, opa! Nos mistérios de Deus e você dá um clique na história de amor de Jesus, vai estar lá. O farol americano, o anticristo, interessante, eu ia falar americano, eu pensei logo aqui no senhor Obama, né? Um faraó. Mas há também outras coisas aqui interessantes, a analogia que o Senhor fez aqui. A irmã começa, obrigado por mais um dia, obrigado por nos sustentar, é somente por sua grande mão e seus milagres que somos cobertos. Aqui ela fala, então, pela primeira vez, ontem, ao longo do dia, cada um de nossos filhos louvou os milagres que você fez por nós. Então, milagres aqui que os filhos dela viram que eram milagres, então, e louvaram o Senhor. Muito obrigado por cada um de nossos presentes. Então, o Senhor deu presente aqui para a família dela, está falando. Meus 3 filhos lutaram contra seus empregos essa semana. Meu filho mais velho descobriu que seu empregador o mantém porque ele tem necessidades especiais. É lei nos Estados Unidos, não, mas é lei nos Estados Unidos que as companhias têm que ter, variar necessidades especiais, etc. E é claro, depois de um tempo, ele até nem gostou disso e saiu do emprego. É um pouco longo, eu quero ler as coisas que o Senhor e o arcanjo Uriel falam. Então, novamente, aqui ela fala, embora eu tenha tido batalhas com esse gerente, você resolveu isso removendo esse gerente. Ele fez isso também no meu trabalho, mas muito gerente. Essa pessoa era um diretor que estava atrás de mim, e ele foi removido, olha só, na frente de todo mundo. Foi uma grande humilhação para ele. Foi para um outro, saiu do departamento, foi um outro departamento, foi uma grande humilhação para esse diretor. E o Senhor fez isso para mim também, mas ele moveu esse diretor para outro lugar que estava me caçando mesmo. 2 tronos para o faraó e sua esposa. Interessante aqui, ela falou, ela não escreveu tudo aqui porque o sonho é muito, muito triste. Ela estava olhando para os Estados Unidos, então viu 2 tronos juntos na sede central do continente norte-americano. Os 2 tronos eram ocupados por um faraó e o seu parceiro, então seria a sua parceira, né? Aqui que eu falo certas coisas assim que... Mas isso é o de menos ainda, né? Dá para entender. Aqui o Google Tradutor faz. Parecia que era um rio que ia para o sul de seu assento. Pulando que mais para frente, ela fala, todas as nações do mundo deveriam prestar homenagem a ele e sua esposa. O mundo inteiro foi destruído e as pessoas estavam morrendo de fome. Quantas vezes que foi falado aqui, amados? Daqui a razão do que o remanescente vai vir ao mundo. Uma ordem saiu para destruir todos os judeus e cristãos, todos aqueles que acreditam que se quer na grande tribulação, amados. Todos aqueles de uma certa cor de pele também deveriam ser exterminados.
e considerados dignos para permanecer como escravos ou serem destruídos. Isso aqui eu acho que é na grande tribulação. Todas as pessoas acima de uma certa idade com a cor de pele errada foram destruídas. A fortuna e pertences das pessoas foram então apreendidos e reivindicados pelo faraó. Todos os jovens deveriam ser castrados e transformados em eunucos, olha só. Aqueles que não aceitaram o Senhor como Salvador, não aceitaram o Senhor como Deus, vão passar por esse mundo, amados, vão passar por esse mundo. Há muito o que falar ainda. O Senhor tem falado, mas muito da grande tribulação. A igreja dele, o povo dele, desculpa, a igreja seria uma coisa limitada, o povo dele, todos aqueles que amam o Senhor, que também é a igreja, né? Ama o Senhor, quer o Senhor, não estarão aqui nessa fase. Acredito que os remanescentes estarão fazendo a obra do Senhor. Não havia igrejas cristãs, olha só, eles foram transformados em casas de festas ou centros de meditação para esse faraó. Quer dizer, a igreja tinha sido eliminada. Os planos malignos do faraó americano, interessante aqui, lendo isso aqui, eu dei uma pesquisa sobre o faraó americano, vocês vão ver o que é, um cavalo que vencia as batalhas fortemente. Eu coloquei um link aqui, e então ela estava lá e o anjo apareceu para ela, e Uriel estava lá no meio dos anjos que ela viu para falar com ela. E aqui diz Uriel falando para ela: fui enviado por Deus para lhe dar uma mensagem. Você está com a mente sã, pois Deus está com você. Ele está em você e seu Espírito está com você em tudo o que você faz. Aqui a tradução melhor seria dentro de você. Interessante, você vê, eu corrijo, ainda tem coisa a corrigir. Agora não se assuste ou desanime com os planos dos ímpios. Os planos dos inimigos contra os filhos de Deus visam atacar a Deus. Ele sabe que Deus nunca irá contra a sua própria palavra ou promessa. Então aqui está uma forma do inimigo atacar a Deus, ele vai nos filhos dele, não tem nada que ele pode fazer se ele ir direto a Deus. Então ele vai nos filhos de Deus, faz os filhos de Deus sair do caminho, pecar, porque aí o Senhor, eles estão se afastando do Senhor, né? Assim, o inimigo é muito esperto, amados. Muito esperto. Aqueles que falam guerra por proxy, quer dizer, ele faz guerra com o Senhor, mas não diretamente usando os filhos de Deus para fazer isso, fazendo eles desobedecer, fazer eles ir atrás do mundo, fazer eles criar distração para eles, etc. O inimigo é perito nessa área. Continuando, Uriel fala: até o inimigo reconhece que sua palavra é soberana e ele é o Deus vivo. No entanto, o inimigo acredita que tem a palavra final sobre a vida e a morte. Ele sente que, ele falando do inimigo, se pode matar o homem antes que o homem faça uma declaração verbal de que Jesus é o Salvador e o Filho de Deus. Ele então acredita que pode destruir os planos de Deus. É claro, isso ele está muito cego. E Uriel fala bem, ele não pode, ele não terá sucesso. Né? Porque o inimigo também não conhece Deus, assim como também o ser humano não conhece o amor de Deus que ele tem para a criação. E eu já peguei muitas pessoas falando com tanta facilidade: você vai para o inferno. A pessoa faz uma coisinha, vai para o inferno. É um decorrer de uma vida, amados. É o decorrer de uma vida, essa negação que essas pessoas vão ter para o Senhor. Não é baseado num fato ou dois, não é porque a pessoa caiu num vício ou outro que vai para o inferno. Vamos conhecer quem é o nosso Deus. Ele ama a sua criação. Continuando, o Uriel fala: embora ele tenha tentado destruir as palavras de Deus muitas vezes, ele nunca teve sucesso. Deus não pode deixar de ser lido, ou seja, pela Bíblia, e nem pode Deus e o seu poder, como Deus e a sua criação, podem ser cancelados. Não se preocupe, pois Deus vê todas as coisas. Uriel fala: e conhece os planos dos ímpios contra os justos. O que você vê parece um caos, olha só. É confuso para você, e todos aqueles que buscam a verdade são deixados para disseminar os fatos das mentiras. Tudo que o inimigo faz é mentira. Como filha de Deus, você tem visto os ímpios semeando mentiras? Você é acolhedora da verdade, você busca a verdade. Eu tenho sido chamado junto com os anjos de Deus para reunir os justos no tempo da chamada de Deus.
para os propósitos de seu reino. Isso está prestes a acontecer. Os anjos já estão aqui juntamente com o Senhor. Estamos, então, como o Senhor tem falado, esperando, então, o tempo determinado. Uriel continua, os eleitos vão ser reunidos e preparados para tudo o que está para vir. Então, olha só, a primeira coisa que vai acontecer com os eleitos, eles vão ser reunidos, como já foi mostrado várias e várias vezes nos subsonhos da Harém, eles vão estar reunidos, eles vão ser treinados e preparados para o que está para acontecer. Então, isso vai acontecer, eu acredito que antes, né, das coisas mesmo no mundo pegar fogo, né? Mas tem que ser reunido, né? Já foi várias e várias vezes falado pelo Senhor, eles vão ser reunidos e preparados. Continuando aqui, e no entanto não se preocupe, porque Deus, o Senhor, está com você em tudo que você faz. Olha aqui, isso aqui é boa notícia para todos vocês, amados. Ele tem nos chamado para guardar o seu caminho. Agora o que foi enviado para dizer é isto, agora ele vai falar o que o Senhor falou para ele falar para a nossa irmã Arinha, ou seja, para todos vocês aí. O caos que você vê é fabricado, que parece notícias espalhadas e quebradas em todo o mundo, mostradas como propagação de inquietação, é, na verdade, projetada para fazer você querer chamar por um Salvador, um líder mundial para trazer ordem. No entanto, isso é mentira, é uma grande ilusão. Ao se mudar para um local diferente, ele é capaz de governar de lá. Todos esses eventos são feitos com precisão. Então aqui eu acredito que é o Senhor O, né? O-B-A-M-A. E aqui é interessante, assim como você sabe, como o ditador sobe, como Hitler subiu, Mussolini, etc, etc, tem que haver um caos para esses ditadores, e nesse caso, esse é o ditador mundial, o anticristo, subir no mundo, né? Enquanto todo mundo está tendo vida boa e água fresca, ninguém é uma pessoa que chega, eu tenho a resposta para todas as coisas, aí todo mundo, né? Continuando, Uriel fala, o inimigo sabe que os Estados Unidos é de Deus e que Israel é também. Deus abençoou essas terras, essas nações e as chamou de boas. Sabendo que estes foram abençoados, o inimigo lutou para destruí-los. A ascensão e queda de nações ao longo de milhares de anos ocorreram porque o inimigo tem apresentado continuamente práticas malignas destinadas a serem uma abominação contra Deus, a fim de fazer com que Deus se afastasse do mal que habita lá. Uma vez que a bênção de Deus é removida, a nação pode subsistir. Aqui está o plano do inimigo, ele faz isso com você, né? E faz isso com as nações. Ele não tem como ir contra Deus diretamente, ele vai em você para fazer você fazer coisas desagradáveis, pecar contra o Senhor, e o Senhor se remove um pouco de você, né? E vai removendo, mas não se afasta por total, sempre esperando que você se arrependa. Isso acontece com a mesma coisa com as nações, a mesma coisa, fazem práticas malignas, né, aborto, etc, etc, que faz com que Deus vire uma abominação contra Deus, e Deus então se afasta do mal que habita lá. É a mesma coisa com vocês, amados. É um pouco diferente, é o seguinte, que há aquele pecado que é difícil de tirar, tá? E eu sei que há aquele pecado que as pessoas estão batalhando, não conseguem, mas estão em sentimento de arrependimento, sentimento porque oram ao Senhor, pede desculpa, pede perdão de todo o coração, não fingindo, e é claro, não é para essas pessoas, né, amados? É para aquelas que pecam e gostam, e sabem que estão pecando, né? Então, isso aí é as práticas malignas que faz com que o Deus se afaste de você. Continuando, então, Uriel fala, não se preocupe porque Deus está com você, mas há tantas coisas más acontecendo agora, eu vou ler aqui rapidamente. As igrejas estão sendo fechadas, a liberdade de expressão e adoração estão sendo removidas, a comida está sendo destruída, a raça do gado está contaminada, as galinhas não estão chocando ovos, está uma dificuldade achar ovo agora, viu, mano? Bovinos e carne estão sendo destruídos, colheitas e terras estão sendo vendidas para o inimigo, o dragão vermelho, as pessoas estão morrendo de doenças aleatórias. Esse dragão vermelho é o CHINA, né? Há muito para continuar nomeando, você sabe disso, eu sei que você também vê o que podemos fazer. Então, aqui a nossa irmã falando, né? E o Uriel falou, calma, não se preocupe, mas maior é aquele dentro de você. Ele até enviou anjos a seu respeito, os anjos estão ao teu redor, amados. Aquele que está no mundo tem um pequeno exército comparado com um grande exército de Deus.
Eles há comparação com o nosso exército. Não há comparação com o exército de Deus. Eu acho que eu vou até mudar isso aqui, mal traduzido pelo Google. Não há tradução, não há comparação com o exército de Deus. Deus tem permitido isso para trazer o seu reino. Assim como o inimigo impôs a sua obra sobre todas as nações, Deus também fará o mesmo. Sim, amados, Deus vai vir e vai implementar o seu plano. Glória a Deus, né, amados? Continuando, Iel fala como Deus tem te mostrado um campo, um agricultor, um solo preparado, as sementes estão plantadas e fertilizadas, tudo para produzir uma colheita do bem ou do mal, né? Vão ter aqueles que vão aceitar você, aceitar o Senhor dentro de você e outros não, né? O que você está vendo bem diante de seus olhos é o cultivo de sementes malignas. Parece que todos esses são inimigos separados, mas eles não são. Todos eles trabalham em união para enfraquecer a nação em que você nasceu, que é os Estados Unidos. O maligno, o inferno, todos eles. Eu cheguei a pensar que já que a demônio, aquela briga, aquela discordância, etc., o Senhor já falou já várias e várias vezes, eles têm uma união entre eles perfeita, amado, em conjunção para destruir você e os Estados Unidos, como também o mundo, né? Mas os Estados Unidos em primeira mão. O que você consome tem sido envenenado. Uriel fala, isso não é apenas comida e bebida, tudo que você vê com seus olhos, todas as notícias que você ouve, tudo que entra na sua boca, tudo que você respira, tudo que você coloca na sua pele, tudo tem sido contaminado pelo maligno. E já aqui nesse canal, por mim e pelo Senhor, várias vezes tenho falado, vocês que saem, as pessoas que saem procurando notícias pela boca de vários homens, há uma grande percentagem de você ser contaminado, tá? Uma grande percentagem de você ser contaminado. Agora, sobre a comida e bebida, até a nossa irmã fala o que a gente pode fazer, né? Orar, santificar a comida e a bebida e todo objeto que entra na sua casa. O ímpio tem contaminado, diz Uriel, todo o seu pão diário e todas as suas formas. Ele tem removido tudo o que é bom e substituíram por ruim. A ideia é te levar nu, expostas, com medo e sem esperança. Tudo isso é para fazer o mundo clamar por um Salvador mundano, que está novamente. Todo mundo chorar para que esse ditador, esse anticristo suba no palco. Eles não desejam mais Deus como seu Salvador. O campo está sendo preparado, olha só. O campo está sendo preparado. Aqui ele fala, agora a guerra está prestes a chegar a você. A guerra já começou há muito tempo, amados. A guerra está chegando à nação, a você, seja os Estados Unidos. A guerra está chegando à nação. O navio de guerra e armas estão sendo preparados. Eles têm trabalhado duro para remover todas as defesas dos Estados Unidos. Eles têm removido o máximo de armas possíveis. O plano deles é que não haverá defesa quando eles chegarem às margens e no ar acima. Isso aqui tem sido falado na televisão aqui. Todas essas coisas sendo mandadas para a Ucrânia. Falou, os Estados Unidos está acabando as armas dele, dos Estados Unidos, em todos os sentidos, olha só. Era o plano do inimigo que isso aconteça, né? Continuando, o inimigo tem dado a conhecer as suas ambições, seus planos e as suas posições. É claro, isso a gente vê aqui claramente. A gente não vê isso num jornal nacional, nada. Eu praticamente tenho que ir num jornal na Grécia, na Europa, para ver o que está acontecendo na guerra entre a Ucrânia e a Rússia. E está cada vez pior. A Rússia agora está enviando o seu exército de elite para lutar lá, assim como também o mundo, através dos Estados Unidos e a Alemanha, Itália e outros países, está enviando o exército deles. Vai a questão de tempo para ter uma proclamação. Mas tanto a OTAN como tanto com a Rússia, eles sabem que eles estão guerreando entre eles. O exército da Ucrânia foi muito tempo já eliminado, mas a Rússia está lutando contra a OTAN. Ele quer quebrar, remover, separar, destruir os filhos de uma raça, roubar a riqueza dessas pessoas e usá-la para o seu propósito. Ele quer remover tudo que é bom. Ele até faz declarações como uma sátira despreocupada para ocultar as suas ameaças. Esse homem vive sorrindo, amados. Tudo que ele fala sorrindo. Ele tem plano para destruir todos os que se opõem a ele. O seu plano é destruir tudo sem piedade.
Uriel continua, ele tem ameaçando um casamento vermelho, ele tem ameaçado uma guerra, esse casamento vermelho. Eu não entendi muito o que é isso. Deixa eu ver aqui, até no inglês aqui. Deixa eu dar só uma olhada rapadinha aqui, amados, porque... dando uma lida aqui rápida. Casamento vermelho. Agora eu não acho aqui. Realmente, do inglês é isso mesmo. Casamento vermelho. Eu não sei, isso pode ser talvez tentar eliminar o casamento, né? Então eu olho isso porque às vezes o Google faz traduções e não tem nada a ver com o texto escrito original. Então, onde é que ele está aqui? Remover a segurança, remover o individualismo, remover as igrejas e rotulá-las como ódio. Isso está acontecendo nos Estados Unidos. Muitas igrejas estão sendo rotuladas como ódio. Você pode conhecê-lo mais vendo com quem ele passa o tempo, quem são eles, quem é uma ameaça para eles. Sempre observe os seus lábios, eles vomitam maldições. Então, esse aqui, novamente, aqui, como o Senhor tem chamado ele de dragão preto, né? O O-B-A-M-A, eu acredito que o Senhor tem falado isso também, é ele mesmo. Eu estou aqui para lhe dizer tudo que você suspeita, toda a informação que lhe foi dada, vem de Deus. O que eu faço agora, então, o nosso arcanjo fala, Uriel, você deve orar, a guerra está vindo, a guerra está vindo para os Estados Unidos, as apreensões de todos os ativos estão vindo para pagar por isso, as remoções de todos os itens essenciais, alimentos, água limpa, óleo, combustível, estão chegando. Esses são os grandes planos do inimigo. Olha só, eu acredito que você vai ver isso acontecendo muito aqui, um pouco antes com o João, né, do que em vez de chegar onde você mora. Continuando aqui então, sem preocupação, o Senhor está com todos nós. Ela viu aqui uma casa construída na areia e que golpe após golpe era necessário para cavar esse prego. Mas ela viu que essa casa não duraria muito tempo. Eu acho que isso aqui é uma parábola, metáfora, como é que fala? Para aqueles que não estão levando a sério as mensagens do Senhor. A sua casa está na areia. Isso eu digo para a igreja de Deus, tá? Porque o mundo não sabe. Muitas vezes chegamos aqui, falamos as coisas, eu até confesso que no início eu falava assim também. Eu achava que era o mundo que ele está falando. Várias e várias vezes, você pegou minhas primeiras mensagens, muito tempo atrás. Mas eu comecei a perceber, é claro, o mundo não conhece o Senhor, eles vão passar por isso de qualquer jeito. Ele está falando para aqueles que conhecem o Senhor, eles construíram a casa deles numa areia, e há muitos irmãos, ou da mesma fé, dormindo. Há muito, o Senhor já deu mensagem, já tentou trabalhar com muitos que não estão ouvindo Ele, não estão ouvindo o Senhor. Ele deu vários e vários exemplos do trem, ele deu exemplos das pedras, ele deu exemplo de várias e várias coisas, que há muitos que não querem ouvir, filhos dele, tá? Não o mundo não sabe, né? Continuando, Uriel, você deve entender que o inimigo enviou o seu exército pela fronteira do sul, é uma bagunça, tá aqui, amados. Gente entrando pelo México, gente entrando pelo Canadá, e agora pela fronteira do norte, as pessoas não podem ver o que não lhes é mostrado, eles também podem perecer por falta de oração e falta de entendimento. Os líderes perversos têm trabalhado o mais rápido possível para enfraquecer o povo, cultivar o solo e plantar o mal. Mesmo que o faraó americano esteja aqui, ele iria ser derrotado. Isso aqui é um cavalo. Eu acho que eu tinha colocado um link aqui. Aqui está. Vou mostrar para vocês. Esse cavalo venceu. Ele venceu 3 corridas. E ele era chamado o americano, o faraó americano. Ele venceu, foi uma grande coisa que ele fez. Ele venceu 3 coroas, 3 coisas uma atrás da outra aí, eu acredito. Triple Crown, 3 coroas. Vencedor na história. Quer dizer, ele criou uma história, esse cavalo ter vencido 3 vezes o negócio. E isso aí foi uma analogia que foi feita por Uriel, mesmo que o cavalo estivesse aqui, que esse cavalo ninguém derrotava ele seria derrotado, né? Aqui ele fala ao inimigo, ele simplesmente não levanta os braços e diz, ela é demais. Sim, aqui ele fala aqui, voltando aqui,
voltando ao que Uriel fala aqui, Erim, Deus está ciente, ele está em plena consciência. Uriel virou para os anjos e os anjos concordaram com ele. E Uriel aqui fala, você não pode, a menos que ore a Deus, é a sua cobertura, Erim. Ele não vai parar quando as coisas piorarem. Olha só, ele simplesmente não levanta os braços e diz, ela é demais, ela não vale tudo isso. Imagine Deus faz isso com a gente, né? Olha só, o Senhor continua, o inimigo gostaria que você acreditasse nessa mentira, porque não é de Deus. Deus nunca cansa de você, amado. Nunca. Nos piores pecados que você faz, ele nunca cansa de você, está sempre com o olho aberto para ouvir o seu arrependimento e a sua oração. Seja encorajado, diz Uriel, pois Deus está prestes a se mover de uma maneira que só Deus pode. É sublime, o inimigo nunca vai ver chegando, ele tem planos maiores do que os esquemas do inimigo. Tudo está prestes a mudar, maior é o Deus verdadeiro sobre toda a terra. Que maravilha isso, né? Então aqui ela falou desse cavalo americano, que foi a analogia que Uriel tem falado, mas esse farol americano é também o O-B-A-M-A. Continuando aqui, ela ora então que ela estava perturbada, e nosso Senhor Jesus fala, Erim, suba! Eu vou ler o que o Senhor Jesus fala, o tempo está curto, mas eu vou terminar isso aqui, amados, para aqueles que querem ouvir, né? Assim diz o Senhor, Erim, eu estou aqui, eu estou com você, diz o Senhor. O seu sonho de farol é porque este é o mesmo Espírito que reside nestes tempos. O Senhor continua, ele está muito ocupado nos bastidores montando o seu palco mundial. Ele está bastante satisfeito com o seu progresso. No entanto, ele nunca esperou o que está por vir. Glória a Deus! O exército de Deus está vindo. Continuando, o Senhor ela fala, é difícil observar tudo o que está acontecendo agora, o inimigo nos divide para nos conquistar. Nosso Senhor Jesus fala, eu sei, no entanto, permaneça em mim, eu estou contigo. O nosso Senhor Jesus fala aqui, o mal é fiel apenas a si mesmo. Os ímpios permanecem ímpios. Você está testemunhando o mal em todos os níveis. No entanto, a minha palavra é verdadeira. O meu amor é fiel e dado a você. Por sua vez, você ama com fé, você odeia o mundo, você também tem seus olhos no reino dos céus e na minha justiça. O Senhor continua, eu dou livremente para aqueles que me amam. O Senhor fala, eu envio os ímpios para longe de mãos vazias. O Senhor continua, Erim, não tenha medo, eu tenho você, ele tem você em suas mãos, amados. Nas mãos deles, desculpa. Eu estou contigo, eu te amo. Ela também fala, eu também te amo. O Senhor fala, então está resolvido. Que tal um casamento branco, ó? Interessante, né? O casamento vermelho é do inimigo. Então aqui está a analogia, o Senhor tem clareado para nós. O casamento vermelho é o casamento do maligno, quer dizer, ele não quer que aconteça, ele quer que você tenha um casamento com ele. Agora o entendimento foi dado, o que foi falado pelo maligno, o casamento vermelho é com ele. Aqui o Senhor quer um casamento branco, todas as garnições, flores exuberantes, vinhas perfumadas, olha só, música maravilhosa de origens celestiais, comida e vinho, tudo o que quiseres comer. Dá licença, o João está o primeiro da fila. Bolo, que é? Chocolate, vanila, de que é? Que bom, né? Que bolo seria que o Senhor gostaria, né? Não falou? Continuando, o Senhor fala, sim, claro, será como nada visto na terra, será grande, grande mesmo. E ela fala diversão, ó Senhor, estou pronta, todos nós estamos. Então aqui é uma grande alegria que o Senhor tem terminando aqui. O Senhor fala, eu também estou. Não muito cedo, mas também não muito tarde. Grande será a alegria da minha noiva e o céu. Eu estou com você, Erim. Agora alegre-se porque a noiva está pronta, o local está preparado, o noivo vem. Está tudo terminado, amados. Tudo terminado. O Senhor continua, espere, temos mais para adicionar, lista de convidados. Ele fala, você entregará alguns convites em mãos, olha só que maravilha, em mãos, amados. Nós faremos isso juntos, juntamente com milagres, sinais e maravilhas. Então, o que você acha? Então, eu acredito que ela vai ser levantada, vai passar esse convite, né? Esse convite à noiva, né? Para os convidados, né? E ela que fala, ela tem uma lista de convidados muito, muito grande. Enquanto o inimigo está preparando o seu palco para a destruição, vamos expandir o tamanho. Então, enquanto o inimigo está preparado para a destruição, ela está falando, vamos trabalhar na lista de convidados, que está 1 bilhão de pessoas. O Senhor fala, embora isso seja grandioso, isso é bom, diz o Senhor.
a lista de convidados em nome e os convites devem ser personalizados. Olha que maravilha, glória a Deus, vai ser esse tempo. Ela fala, eu te amo, Senhor, o Senhor é que fala. Então, isso é bom? Então, amados, você ama o Senhor. Fala isso para ele, eu te amo. Então, isso é bom. O mundo nunca viu o que estamos prestes a entregar às nações. Haverá muita lágrima, muito virá com ranger de dentes. No entanto, aqueles que aceitarem o convite o farão com o coração agradecido. Esse é o convite que o Senhor vem dado e já tem dado por muitos e muitos anos, né? Ele já tem dado esse convite para aqueles para ser filhos dele, várias e várias vezes, e ele vai continuar dando esse convite, e eu acho que esse convite vai ser para o mundo também, tá? Para o mundo, para aqueles que vão aceitar o Senhor e ir para o céu, não passar pela grande tribulação, e eu não sei se vai ser ainda para os filhos dele, mas ele já falou em outras mensagens que ele já fez a chamada, e há aqueles que ainda vão ser chamados, né? Então, isso é fácil, isso é difícil de... Não, o Senhor não falou ainda tudo isso, mas sabemos que esse convite já vem sido dado já há muito, muito tempo. Infelizmente, eu tenho conhecido alguns que têm afastado, não têm aceitado, e o Senhor tem dado avisado, alertado, e parou os alerta. Agora a gente vai saber o que vai acontecer quando o Senhor chegar. Continuando então, a irmã falou que ela está animada, e o Senhor fala, isso está no relógio de Deus, isso não está no relógio do inimigo, o relógio do juízo final, então não se preocupe, eu tenho você. Que maravilha, e essa mensagem que o Senhor tem nos dado. Encorajem-se no Senhor, Ele está voltando, e Ele está voltando com seu exército de anjos e exército de filhos. Que maravilha, glória a Deus sobre isso. Então, Pai, agradecemos por essa mensagem, pedimos sua santificação nessa mensagem, para todos aqueles que estão ouvindo e obedecendo, e para todos aqueles até que ouvem uma vez e não querem ouvir mais, mas que os corações sejam quebrados e que essa sementezinha, Senhor, venha a cair, né, no coração e a brotar dentro deles. Nós oramos e agradecemos tudo para a sua vontade somente. Em nome de Jesus, pedimos então a santificação sobre essa mensagem. Em nome de Jesus. Fiquem na paz, no amor do nosso Deus, amados. Até a próxima. Tchau, tchau.